preciosas e preciosos, tão, tão, tão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? E o clima, hein? Tá legal isso. Tipo, a natureza anda fazendo surpresas. Até ontem fazia um sol gostoso, com vento, que foi se intensificando. Mas havia um solzinho bom, tipo de outono. À noite começou a ventar mais ainda. Ventava tanto que eu falava para papai, tenha dó das plantinhas, porque elas sacudiam muito e tipo, elas estão em vasos, né? Elas ainda não têm o canteiro delas, o chãozinho delas. Eu ficava olhando da janela assim, doida para trazer, doida para trazer elas para dentro, sabe? Ai, eu sou dessas. Enfim. E hoje o tempo virou. Tá uma friaca danada. E aí, quando foi de manhã, eu mandei uma mensagem para minha nora, que vai casar com meu filho no domingo, no sábado e no domingo. Sábado no civil, domingo é a cerimônia. Eu perguntei, confessa. E ela respondeu, quê? Confessa que em algum momento da sua vida você comeu comida na panela. É engraçado que ela é uma jovem, bem jovem, que conhece essa graças à mamãe dela, né? A mãe dela sempre alertou ela, não come comida na panela, senão no dia que você for casar vai chover. Alguém conhece essa? Antigamente havia uns ditados estranhos, né? Uns mitos. É tipo assim, era mais fácil criar um mito, criar um medo, uma insegurança, do que conseguir colocar na cabeça de alguém que determinada coisa não era para ser feita, como, por exemplo, comer direto na panela. Aí inventaram essa. Então, assim, provavelmente, acho que a maioria das pessoas que costumavam comer na panela eram mulheres, né? Porque isso era muito popular entre as mulheres. Tipo, inventaram isso para as mulheres pararem de comer direto na panela, entendeu? Por quê? Porque isso estraga o resto da comida. Se a pessoa come direto na panela e ela não consegue comer tudo que sobra, estraga, né? Ainda mais antigamente, que não tinha geladeira. Bem antigamente. Chimada faltou ontem, desculpa. Eu passei o dia inteiro fazendo pesquisa. E quando eu tô fazendo pesquisa... E Chimada faz pesquisa porque Chimada está questionando alguma coisa. E quando ela questiona, ela vai fundo na questão. E aí ela começa com as pesquisas dela. E tipo, uma coisa vai levando a outra. E vai ficando muito interessante. De repente, já era começo... Não, era fim de noite. Aí eu lembrei,
tenho que gravar um vídeo, mas SagiQuest retornou com a sua live de tiragem de tarô coletiva. Não, ele não faz leitura coletiva. É tudo ali, tá, na lata, direto e reto. Então ele faz live, jogou a carta, falou e é muito certeiro. SagiQuest. Eu não sei como tá o nome do canal dele agora, né? Reparei. Mas é Luke Oraculista ou SagiQuest. Se jogar ali na busca, vai achar ele de toda forma. Ou eu posso deixar na descrição aqui do vídeo. É interessante, fora que ele é muito engraçado, dou muita risada. Eu acho que eu vou mais pela risada do que pelas leituras. As leituras dele tem muito aconselhamento, né? Por isso que eu gosto, mas eu gosto mais das risadas. Eu dou risada pra caramba. Adoro dar risada. Então eu vim hoje. Ai, por favor, você não vai vir com 2 vídeos de mais de 1 hora para compensar o dia que você não subiu vídeo, né? Não. Não. Aliás, de amanhã até segunda, eu vou dar uma boa folga para vocês. Porque amanhã eu tenho que fazer ajuste no vestido do casamento do cartório. Eu tenho que verificar o vestido da cerimônia de casamento. Eu tenho que ver se os sapatos estão em ordem. Eu não fiz isso ainda. Eu estava ocupada. Tenho que fazer as unhas. Tenho que fazer as sobrancelhas. O cabelo já deu pra ver que eu tenho um trato, né? E sábado, logo de manhã, casamento civil. Depois, pode ser que alguém invente alguma coisa, não sei. Pode ser que a gente vá em algum lugar almoçar fora, não sei. Não combinamos nada. Eu sempre fico preocupada quando eu tenho que ficar muito tempo fora por causa da Lupita. Ela começa a ficar estressada, quando eu chego, tá uma bagunça, principalmente minhas roupas. Ela pega minhas roupas, ela faz um ninho e deita em cima. Ela sente saudade da mamãe. E ainda pega um pé do meu tamanco e põe junto dela. Ela sente falta da mamãe. No domingo vai ser fogo. Então, qual é o tema de hoje, mano? Sabe que de manhã eu tava com um tema na cabeça que ele se desenvolveu sozinho aqui enquanto eu tava escrevendo. Mas vocês não sabem o que aconteceram. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu esqueci. Tipo, tá na ponta da língua, mas não vem. Então eu resolvi trazer 2 frases muito fantásticas de Carl Jung. Sou mó fã dele. Interessante que quando eu era criança,
eu não consigo lembrar aonde eu vi esse nome. Eu li em algum lugar. Só que, quando eu li Jung. Eu era criança, né? Aprendi a ler e escrever entre 4 e 5 anos. Então, isso deve ter acontecido entre 5 e 6 anos. A mania de ler enciclopédia, dicionário. Eu vi o nome dele em algum lugar e tinha a foto. E eu li Carl Jung. Eu pronunciei como estava escrito. Eu não sei, tipo assim, eu virei fã dele mesmo sem saber o que ele fazia. Aí, conforme eu fui para a escola, eu fui crescendo, eu descobri Freud. Eu senti a mesma coisa. Aí eu sou fã dele. Não tinha a mínima ideia do que era psicanálise. Eu achava o que a maioria das pessoas acham, que tinha alguma coisa a ver com psicologia. Eu não sei, tipo, eu fui com a cara dele e falei, eu sou fã desse cara. Freud. Aí, claro, eu procurei saber quem ele era. Eu achei ele fodástico. Aí eu descobri através dele quem era o Jung. E que Jung não era Jung, era Jung. Carl Jung. E um estava ligado ao outro. Achei incrível, sou fã deles até hoje. E aí eu resolvi trazer duas frases. Eu tenho uma preferida de Jung, mas eu não vou ler a preferida, vou ler outras duas, que são bem necessárias atualmente. Não que eu acredite que seja aplicável, né? Sei lá, a sociedade está tão estranha, vocês não acham? Eu não queria pensar na sociedade. Na verdade, eu queria lembrar qual era o tema que eu ia trazer. Tô quase lembrando. Eu acho que vai ter outro vídeo. Primeira frase de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase pega muito, principalmente para mim, que estudo o comportamento virtual e fico observando e analisando o comportamento virtual aonde? Em rede social. Sim, eu preciso de uma fonte de pesquisa, eu sou adepta da experimentação. Como é que você analisa comportamento virtual? Observando as pessoas usando rede social.
E eu não preciso ver elas assim, em loco, pessoalmente, em Full HD. Basta observar as publicações delas. Sim, dá. É uma coisa assim que vai tá entre Skinner e a psicologia forense, ou a psiquiatria forense, digamos assim. Tipo isso. Por exemplo, o modo como você pendura o quadro ou os quadros na tua sala diz muito da tua personalidade. O modo como você coloca as palavras na construção de uma postagem e as palavras que você seleciona diz muito da sua personalidade. Dá para observar o comportamento virtual e enxergar o comportamento offline, que é o real, né? Muita gente tá lá na rede social, acha que só porque tá atrás de uma tela, ela pode criar um personagem e se manifestar ali, né? Como a pessoa pra frentex, a pessoa além do seu tempo, fora da caixinha, descolada, empoderada, mente aberta. E na verdade, tipo um personagem, né? Porque através de uma postagem da pessoa, e eu não tô falando de imagens, não. Frases célebres escritas em imagens, não. Aquelas postagens que as pessoas escrevem manifestando opinião, desabafando em rede social e tudo mais. Aquela postagem reflete o estado real, a personalidade real do indivíduo. A personalidade atrás do personagem. Então, tipo, é por isso que eu não gosto de internet. Poucas pessoas se mostram realmente como são. É que nem aqui no YouTube. A maioria das pessoas aparece aqui como se fosse o Silvio Santos, né? Apresentador de programa de palco, assim, com plateia. Acho muito sinistrão. Então, personagem, né? Para vocês terem noção, né? Eu me lembro quando eu comecei a pintar, a minha mãe disse: você, toda vez que faz uma pintura, você tem que assinar. O que você vai assinar? E eu falei: eu vou assinar Shimada Coelho, o sobrenome dos meus pais. E aí, como eu vi que ela ficou contente, era Shimada Coelho que eu assinava. E isso foi por tantos anos que quando uma amiga que trabalha com edição chegou para mim e falou: você precisa ter um nome artístico.
porque você é um artista. Aí eu falei, eu tenho Shimada Coelho. Minhas pinturas, meus textos, meus artigos, eu assino como Shimada Coelho. No Via Fanzine, o Pepe coloca meu primeiro nome, né? Mas eu assino Shimada Coelho. Por quê? Porque esse negócio de ter que criar um personagem, né? O artista ter que criar um personagem para trazer a arte para um público, eu acho assim, eu não consigo. Ou é eu mesmo, ou nada feito, né? Então, tipo, o meu nome artístico é meu nome mesmo. E eu não criei um personagem, tipo, para caracterizar a artista. Tipo, para o público eu sou de um jeito, no meu off eu sou de outro. Não. Lamentavelmente eu sou aqui o que eu sou no off, desculpa. Eu não conseguiria fingir por 15 minutos ser aqui uma coisa que eu não sou. Simples assim. É tipo mentir isso pra mim, né? Então, e por que toda essa ladainha, Shimada? Porque a frase de Jung diz. É impressionante, né? Tem muito de autoconhecimento isso. Você pode conhecer de tudo, dominar vários tipos de conhecimento. Mas se você não conhecer a você, e daí? Todo esse seu conhecimento possibilita que você se conheça? Você se conhece tanto quanto você conhece tudo o que você conhece? Aí a frase diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Tipo, seja o professor que você for, seja o diplomado universitário PhD que você for, seja o profissional que você for, não importa qual a sua hierarquia numa empresa, não importa que você seja o presidente de uma empresa, não importa que você seja o presidente de um país, um político, qualquer tipo de autoridade de justiça, um médico, um cientista, não importa. Não importa nada que você conhece. E tudo que você conhece passa a ser o quê? Conhecimento, né? Então, não importa o seu conhecimento, não importa todas as teorias técnicas que você conhece, não importa. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por que Jung disse isso? Nós da psicanálise sabemos muito bem. Embora meus estudos tenham começado na psicologia, em determinado momento eu não quis saber mais, porque há uns códigos de ética que eu não sou. Não é bem código de ética, mas eu vou usar esse termo. Que eu não sou favorável. Por exemplo, apesar da psicologia ser o estudo da alma, tratar a alma, ou seja, a mente do indivíduo,
psicológico, né? O emocional, você não pode aplicar, não pode manifestar, não pode. Você tem que anular a sua empatia. Eu tipo odiei isso. Por quê? Sem empatia, você não tem como realmente compreender com profundidade o que o outro está compartilhando com você. Não tem. Se verdade ou mentira, se na dimensão que é compartilhado ou não, você só realmente compreende o que o outro está comunicando através da empatia. É a empatia que nos possibilita ver através do olhar do outro, sentir através do outro. Na psicanálise, não é regra geral, mas também não é uma regra não usar. Tudo na minha vida é através de empatia. Tudo. Por quê? Porque eu sou ser humano e as coisas que eu faço lida com o ser humano. Eu me recuso. Ainda mais porque exercer uma profissão que exige que você não possa usar sua empatia, você anula a sua empatia. Chega um momento que você não tem mais empatia. De tanto que você reprimiu ela. Não, eu gosto muito da minha empatia, que é uma coisa assim absurda de exagerada. Quando eu me dirijo a outra pessoa, quando eu interajo com outra pessoa, sabe? Não há classe social, não há idade, não há cor, não há religião, não há etnia, nada. Há duas pessoas da mesma espécie, iguais como espécie, da mesma família humana, interagindo, dialogando. Eu já vi muita discussão em rede social onde eu faço, é sério, vou falar a verdade para vocês, a verdade muito verdadeira. Teve discussão bate-boca em rede social que eu fiz até pipoca, sim, para me ler tudo comendo pipoca, de tão interessante que estava. É interessante quando as pessoas estão discutindo, os argumentos delas não estão embasados na questão que criou a discussão. Está embasado em opiniões pessoais de cada lado. Isso quer dizer que em dado momento, opinião pessoal, ela vai ser defendida, não discutida. E essa defesa tem um limite. Esse limite vai até que acaba os argumentos. E quando acaba os argumentos, começa o que? A baixaria. A pessoa primeiro começa a impor, ela não é aquele nome que está na identidade, na carteira de motorista. Ela é a profissão.
ela é a classe social. Ela é a sobrinha de tal pessoa importante não sei aonde. Ela é tudo, menos ela mesma. Aí começa uma disputa de ego. De repente, começam as ofensas. Por quê? Porque a disputa de ego existe o quê? Uma competição vaidosa de quem é melhor que quem. Quem é melhor posicionado na sociedade que quem. É algo impressionante. Não existe uma discussão saudável sobre o tema de fato. Há duas pessoas, uma querendo ser mais certa que a outra, ter mais razão que a outra. Parece uma rinha onde egos duelam, egos inflados. Quando começam as palavras chulas, as ofensas, aí você já viu tudo, né? Sim, é o ápice da discussão. Porque lá no começo a pipoca foi feita porque já foi percebido que não era uma discussão. Ia ser uma rinha. Tipo assistir uma luta de MMA, sabe? Eu cansei de ver pessoas começando um diálogo em rede social e uma responder: ah, eu sei, eu sou profissional de não sei o quê. Eu trabalho com tal coisa. Eu sou formado em não sei o quê. Nunca é uma convicção, nunca é uma opinião própria formada através de questionamento e profunda reflexão, não. O trabalho, o nível social, a religião é o suficiente para a pessoa ter razão, para ela saber mais do que a outra, do que ela ser melhor do que a outra. Nesse estágio, é tipo, as pessoas, elas não devem nem saber o nome delas. Principalmente aqueles que não sabem o nome delas. Porque elas precisam, sabe do quê? Da validação. Então, as conversas delas vão girar em torno do quê? Da aparência. Tentando manipular, influenciar a reação das outras pessoas a dizer exatamente aquilo que elas querem ouvir, a profissão delas, ai, quanto eu trabalhei hoje, nossa, e ainda vou levar trabalho para casa, nossa, como eu sou trabalhadora. E aí fica de olho para ver quantos vão curtir, quantos vão amar. Não, ninguém é mais ser humano. Agora todo mundo é, como que é? CTI? CLP? CLP, todo mundo é CLP. Todo mundo é peão, todo mundo é carteira assinada, todo mundo é autônomo. Ninguém é ser humano. Todo mundo é
o frequentador da academia. Todo mundo é tudo, menos a pessoa mesma. Cada vez mais as pessoas vão ficando mais distantes de ser elas mesmas. Você percebe isso como? Quando elas colocam as suas conquistas pessoais à frente delas, usando suas conquistas para serem importantes para os outros, para receber reconhecimento dos outros, sendo que a conquista de cada um devia encher a si mesmo de orgulho de quem? De si mesmo, né? Amor próprio, zero. Autoestima, zero. Não é comum, mas almas interagindo com almas, né? Quando Jung fala de uma alma tocar outra alma, ele está falando da nossa essência, de quem somos, não na matéria. Esta aparência, as coisas que possuímos, as coisas que fazemos, não, é o que somos. Há pessoas que acham, acreditam mesmo, que elas são puro mistério, impossíveis de serem lidas, inacessíveis. Por quê? Elas fingem que elas são fechadas, elas se blindam, elas não revelam a essência delas. E não é isso. Elas colocam elas, matéria, e tudo que se relaciona a elas na matéria, na frente da essência. Elas querem validação, aprovação, aceitação através da matéria. Porque elas não acreditam na essência delas. Elas nem conhecem a essência delas. Elas são inseguras. Elas são frágeis. Porque senão elas não tinham essa dependência da opinião alheia. A carência, a necessidade de validação, aprovação, aceitação é o quê, né? E quando eu escolhi essa frase, eu me lembrei que eu precisei descer lá na avenida para comprar umas coisinhas rapidinho. Eu achei interessante que eu encontrei na ida e na volta 4 pessoas assim com quem eu tenho muito intimidade, assim, afinidade, que me conhecem de criança. Sim, me conhecem de criança. E para mim, elas sempre vão ser importantes para mim, na minha vida. Então, quando eu encontro com elas, eu vou e eu abraço, eu agarro demorado. Eu não quero saber se a pessoa está com pressa, onde ela vai. Eu quero aproveitar aquela oportunidade de abraçar. Isso é interação de almas.
Não existe nenhum personagem, não existe nenhuma coraça, escudo, proteção contra o outro, nem desconfiança. A gente vai de cara limpa, de alma nua. Quanta dor pode ser gerada ao sermos apenas uma alma humana. Quanta dor. Há uma outra frase de Jung que diz: não há como chegar à consciência sem sentir dor. Cada vez menos vemos essências humanas, almas humanas. É que nem esse canal. Pouquíssimas pessoas, mesmo assim, que dá para contar nos dedos das duas mãos, farão a jornada de autoconhecimento. Por quê? Alcançar a consciência causa dor. Ser você mesmo vai doer. Ser autêntico dói. Quando não dói, vão te ferir para você sentir dor, né? Acho que essa é a dor mais profunda. Porque quando você se assume, quando você é quem você nasceu para ser, quando você se autoconhece, sabe o que acontece? Você começa derrubando muros. Depois de derrubar muros, você começa a desconstruir padrões, conceitos, preconceitos, valores morais. E fazer tudo isso dói. Sabe por quê? Não é porque não é dor que nem a física ou aquela que surge do nada e a gente não consegue saber de onde vem. Dói porque exige um certo esforço. É como destravar alguma coisa aqui dentro. Quando uma pessoa usa excessivamente a expressão virar a chavinha, blé, não. Virar a chavinha não é algo simples. Não. A pessoa vira a chavinha 20 vezes no dia. Não. É personagem. É falso isso. Virar a chavinha dói. E ela não acontece assim, num clique. É um processo lento, forçoso, doloroso. Forçoso no sentido que, sim, você precisa fazer um esforço. Por quê? Porque você tem obstáculos aqui dentro que você tem que superar. Tem que passar por cima, tem que derrubar. E aí, onde estão as essências humanas? Aqui.
No meu canal, claro. Aham. Eu sei que estão. Então, tem. Aqui tem. Aqui tem almas humanas. Almas humanas têm interesse em autoconhecimento. Elas têm um cuidado com o ciclo. Elas são buscadores, buscam o que acrescenta, o que dá crescimento. Aqui tem. E não vem com essa conversa que, são poucos. Não existe isso de pouco para mim, já falei. Qualidade é mais importante do que quantidade. Eu sou muito grata aos inscritos do canal. Eu acredito tanto nisso que se vocês visitarem meu blog Alma Nua, vocês primeiro vão ver a data que ele foi criado. Se eu não me engano, foi em 2008. Se não foi antes. Por aí. Ali, logo no início, eu já criei um espaço para os seguidores do blog, onde não está escrito seguidores. Eu não vejo eles como seguidores. Eu coloquei em destaque outras almas nuas. Além de mim, há outras almas nuas. No meu blog, aqui no meu canal, há almas humanas. Yes, yes. O mundo não está perdido, tá vendo? Ainda tem jeito. Segunda frase de Jung. Essa frase também. Será que eu vou conseguir desenvolver essa frase? Eu não vou conseguir, não. É muito. Aquilo que você nega lhe domina. Aquilo que você aceita lhe transforma. Estranhamente, essa frase vai de encontro a outra frase de Jung que diz que você sempre se torna aquilo que mais luta contra. E tipo, eu nunca parei para refletir sobre isso. Tudo que eu vou refletir, a base sou eu mesma. Eu sou muito honesta comigo. Se eu sou, por exemplo, uma pessoa que está dentro de um período de procrastinação, eu me autoanaliso. E aí, estimada? Você está numa fase ou você é procrastinadora mesmo? E seja lá o que eu for, eu admito para mim. Aham. Não faço média comigo, não. Não pego leve comigo, não. Exige demais de mim, não é exigência demais. Não tem nada a ver com isso. É ser honesto, sincero comigo primeiro. É muito fácil chegar num canal, chegar em qualquer lugar, até numa roda de amigos, fazer discurso, falar, mas não viver, não praticar, né? É fácil falar para os outros. Tipo, é por isso que eu falo, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A alma nua, ela não está aqui como psicanalista, como a maga, como artista, como escritora. Não. Ela está aqui como
Shimada. Eu? Shimada, sim. Isso aqui que eu nasci para ser. Então, eu nunca refleti sobre isso com base em mim mesma. Farei isso agora. Aquilo que você nega, lhe domina. Ah, tá. Que incrível. Aquilo que você nega, lhe domina. Estamos entrando no campo de um dos mecanismos de defesa chamado repreensão. A negação é um modo de reprimir. Existe um mecanismo de defesa da mente chamado repreensão. Repreensão. A sua função é reprimir. A negação é uma ferramenta de repressão. Sabe o negacionista? Sabe a pessoa que vive em negação? Tipo, todo mundo tá vendo, todo mundo tá falando pro bem dela, mas ela nega de pé junto. Ela, não, vocês estão enganados, não é isso. É que. Não, vocês estão enganados. Sabe o que foi? Ela sempre tem uma resposta na ponta da língua, ela sempre tem uma justificativa, uma desculpa para ir contra o que está na cara de todo mundo está tentando avisar pelo bem da pessoa, ela não aceita. É a mesma coisa de chegar para um alcoólatra e falar, olha, você precisa buscar ajuda. Você é alcoólatra. Não, não sou. Eu só bebo final de semana. Mas a pessoa, ela procura meios ao longo da semana de dar uma viradinha de copo. Ela fica naquela gana. Há um conflito eterno, por quê? Porque normalmente um negacionista não, a pessoa em negação, ela também está muito preocupada com a opinião alheia. No fundo, ela sabe que ela é alcoólatra. Por quê? Porque ela tem aquela gana. Mas ela não vai admitir, ela não vai dar o abraço a torcer que os outros estão certo. Então, fica criando pretextos para beber, dizendo, viu, eu bebo socialmente, eu não sou alcoólatra. Para disfarçar. Sabe o alcoólatra consciente? Primeira oportunidade que tem de falar assim, amiga, vamos ali tomar uma cervejinha que tá calor. No meio da semana. Aí chega lá, vira todas. Porque não consegue tomar uma. A pessoa que não consegue tomar uma já é alcoólatra, né? Não é? Pela voz da pessoa, a gente já sabe que a pessoa é alcoólatra, sabia? Sim. De tanto a pessoa beber, há uma alteração nas cordas vocais. O alcoólatra tem um tipo de voz típico, uma vibração sonora típica. Eu reconheço um alcoólatra pelo tom da voz, pela voz. E aí você tá vendo que sabe assim, de vez em quando, beleza, ainda mais final de semana. Mas quando a pessoa, todos os excessos faz mal. E aí,
o indivíduo, ele tem um grupo de apoio que se preocupa, que tenta alertar, que fala, olha, cuida de você, cuida da sua saúde. Por quê? Porque a pessoa é importante para os demais. Quando ninguém se importa, ninguém tá nem aí, bebe até cair. Mas quando as pessoas se importam, elas vão se intrometer, elas vão falar, ó, para de beber. Olha a tua saúde, teu coração, teu fígado. Não, quando eu quiser eu paro. É que eu tava comemorando. Não, isso é coisa da tua cabeça, impressão sua. Às vezes até discute com quem tá querendo ajudar. Quanto mais a pessoa nega, mais ela é dominada por aquilo que lhe faz mal. Tanto aquilo que ela nega possuir, quanto a mentira que ela conta para si mesma. A mentira que ela conta para si mesma em relação àquilo que ela nega passa a se tornar uma verdade na mente dela. A prova é que aquilo que você aceita te transforma. Quando a pessoa ouve o seu grupo de apoio, a sua família, vê que tá todo mundo preocupado, todo mundo tá falando a mesma coisa, a pessoa para e pensa, ué, se todo mundo tá falando a mesma coisa, todo mundo tá vendo a mesma coisa, então é porque é. Então tem alguma coisa errada. Então tá, eu vou me cuidar, eu vou procurar ajuda. Eu vou parar de beber. E aí a pessoa vai. Por quê? Porque há pessoas que se importam com ela. Há pessoas que abriram os olhos dela. E ela fez uma escolha. Ai, eu vou fazer isso por mim e por todo mundo. Eu não tô me importando muito comigo, mas tem gente que se importa comigo. Olha o que eu tô fazendo comigo. Não, eu vou procurar ajuda e vai. E a pessoa muda, a pessoa se cura. Aquilo que você nega lhe domina. Aquilo que você aceita te transforma. Aquilo que você nega e aquilo que você aceita em si, dentro de si. Porque se alguém fala para você, você é tão bonita, você nega. Você entra em negação. Não, não sou. Você tá falando isso só para me agradar. Você tá querendo o quê? Não, você é bonita. Não, não sou, não. Eu sou muito realista. Não tem nada de bonita. Deixa de ser falsa. A pessoa entrou em negação. Quanto mais ela nega que ela possui alguma beleza, quanto mais ela nega que alguém é capaz de considerá-la bonita, a baixa estima vai dominar. Por quê? Porque uma pessoa que não se acha bonita, ela tem problema de estima. Uma coisa é você não acreditar na opinião dos outros. Uma coisa é você não ter opinião sobre você. Como assim você se acha feio, feia? Como assim? Tipo, de manhã quando eu vou, me olho no espelho,
Eu falo, com aquela cara de coragem toda de quem acabou de acordar, né? Bom dia, gatona. Sim. Gosto não se discute. Eu olho para mim no espelho, eu tô velha, mas eu tô em ótimo estado, dá licença. Eu me acho bonita. Por quê? Eu tenho uma relação muito legal comigo. Cara, eu curto demais a companhia da Shimada. A gente tem uma troca muito bacana. E além de várias coisas que eu acho dela, não apenas o lado negativo dela, ela tem um lado bom. Ela também é bonita, eu acho, dá licença. Embora eu não seja a imagem no espelho, essa coisinha boazinha aqui pra mim, a Shimada, o meu pet, o meu Tamagotchi, o meu veículo, é lindão. Se esse corpo fosse um carro, para mim seria um Porsche ou um Rolls Royce. Ai, como eu acho lindo o Rolls Royce. Se vocês não acham, eu não tô nem aí. Vocês têm que achar vocês bonito ou não. Não a mim. Quem tem que me achar bonita sou eu. Eu. Se alguém aí acha eu bonita, obrigada. Se alguém aí não acha, obrigada pela sinceridade. Mas uma pessoa que não se acha bonita, ela não tem um relacionamento com ela. Ela não tem um relacionamento com ela porque ela não se conhece ainda. Então ela tem problema de estima. E aí, quanto mais ela nega, mais a baixa estima domina ela. Agora, se ela começar a aceitar, sério, você me acha bonita? Obrigada, obrigada. Aí em pensamento você tá lá, eu também acho. Jung, apesar de ser uma linha da psicologia, ele tem muito de psicanálise, né? A psicanálise estuda muito Jung. Jung já foi tipo discípulo de Freud. Então, muito do legado que ele deixou é bem. Dá para ver assim nas entrelinhas, algo freudiano, né? Algo. É como se ele tivesse dado continuidade ao que Freud deixou. Porque Jung, ele sempre estudou, pesquisou, analisou, entendendo a necessidade de introspecção, do autoconhecer-se, do olhar para dentro. Qualquer frase dele, nós vamos perceber isso, como por exemplo, não faça do erro seu inimigo, faça-o seu professor. A pessoa que
faz do seu erro seu inimigo, ela se culpa o tempo todo e ela não se perdoa pelo erro que cometeu. E é assim que o erro se torna inimigo. Mas, se você transforma o seu erro num professor, num aprendizado, nunca mais você vai cometer o mesmo erro. Simples, prático. Mas não há como chegar à consciência sem dor. É por isso que ninguém quer passar pelos processos. É por isso que tanta gente procura os atalhos. É por isso que, em vez de se autoconhecer, as pessoas se auto-iludem, se auto-enganam. Ou, para ficar mais fácil e prático ainda, elas criam um personagem, né? Aí é a escolha de cada um. Eu só posso garantir uma coisa. Se você se mantém no erro, que é, por exemplo, pegar atalho, né? Se você tiver a síndrome da Chapeuzinho Vermelho, até mesmo a sua alegria, a sua superação e tudo mais, vai ser tudo fachada. Representações do personagem. Não vai ser uma conquista de fato, né? Muitas vezes ao longo da vida, eu questionei muitas pessoas que vinham buscar aconselhamento com a mesma pergunta: por que é tão difícil aceitar uma verdade, dizer para si mesmo a verdade? Por quê? Foram muitas pessoas que eu precisei fazer essa pergunta. Principalmente porque durante um aconselhamento tem muito da necessidade de confrontação, né? O que é um aconselhamento? Uma orientação. E de repente, a orientação está dizendo: olha, e se desta forma que você está fazendo não está funcionando e você tem que fazer de outra? E se o modo como você está fazendo, ou o pensamento já de que não vai dar certo, essas coisas exigem da pessoa que pede conselho o quê? Confrontação. Ninguém quer se confrontar. Não há como chegar à consciência sem dor. É praticamente a mãe da frase que diz: a verdade dói. Entende por que a verdade dói? Mas todo mundo é assim, rimada. Sim. E não é que isso tenha que ser normalizado, não, tá?
é que isso é muito mais complexo do que esse nosso bate-papo. É muito mais complexo. Mas não normaliza isso, não. A mente sã, ela é consciente no sentido de o consciente é dominante. Se nós formos fazer uma analogia das 3 camadas da mente ou das 3 instâncias de Freud, o id ou o consciente, a mente seria um iceberg, onde o consciente ou o id, o consciente seria a ponta do iceberg, ali em aonde começa o nível da água entre a ponta e o que está dentro da água. É o pré-consciente e tudo aquilo lá embaixo é o inconsciente. As pessoas estão confundindo. É por isso que eu detesto essa. Eu acho que o nosso vocabulário não precisava ser tão rico assim, porque além dele ser muito rico e possuir muitos significados, sinônimos, antônimos, eles ainda são aplicados em coisas nada a ver, né? Disse a pessoa que fica estudando etimologia das palavras. Existe o ser consciente, o estar consciente, o consciente em duas versões, quer dizer, há 4 significados para consciente. Consciente, estando com a mente desperta, atenta ao aqui ou agora, este momento, e o consciente, essa ponta do iceberg que está sobre a superfície. Nós não somos seres conscientes, sabia? Não. Tudo que nós fazemos é através do sem ciência, sem consciência. Tudo é o inconsciente. O inconsciente domina. Tanto é, tudo que nós sonhamos é o que reprimimos. Tudo que reprimimos é aquilo que os mecanismos de defesa da mente reprimem, jogam lá no fundão do inconsciente, bem na parte escura. Com uma conversa fiada de, não vamos fazer o consciente sofrer. Só que nós não nos movemos pelo consciente. O consciente não é dominante, porque se fosse, as pessoas não teriam as atitudes que têm. As pessoas sofrem, sabe por quê? Porque, embora os mecanismos de defesa possam impedir com que aquilo que está reprimido chegue à superfície,
nada desaparece, nada é esquecido, nada é destruído, tudo continua lá dentro. Só há cura quando sobe para a superfície, para a consciência. É como a mente, a estrutura da mente fosse esse iceberg. Mas sabe aquela cena do Piratas do Caribe, onde o navio fica de cabeça para baixo? Digamos que o iceberg e o oceano está de cabeça para baixo e todo mundo está vivendo movido pelo inconsciente, achando que são seres conscientes. Não. É mais complexo que isso, hein? Sim. O nono passo só diz respeito a uma fase da vida. A jornada de conhecimento vai além de números e passos. Nós ainda estamos tirando os obstáculos do caminho entre o inconsciente e o consciente. A gente só está fazendo uma limpeza superficial naquilo que está reprimido e a gente tem como alcançar, porque a maioria das informações do inconsciente, elas são inacessíveis. Ou é o consciente que é inacessível? Ai, mas ninguém quer fazer jornada de autoconhecimento, nada. Eu sei que não. Mas eu tô tipo o tio de Ló. Viu, papai? Se tiver pelo menos uma pessoa nesse mundo que vale a pena, você salva essa pessoa? Salvo, estimada, salvo. Eu vou salvar alguém? Papai vai salvar alguém? Não. Por exemplo, a Adriana, todo dia ela se salva mais um pouquinho. Eu, sei lá, eu não acho que eu estou enganada, mas cada vez que eu leio o comentário da Adriana, eu sinto forte que a relação dela vai mudando gradativamente com quem? Com ela mesma. É perceptível. E é fantástico. Porque não era legal, assim, quando eu conheci a Adriana, eu achei ela uma pessoa incrível. Mas ela não se via assim. Então, do que adiantava eu achar ela incrível se ela não se achava? Muito dessa história de jornada de autoconhecimento foi inspirado também pensando em conversas que eu tive com a Adriana. É por isso que eu cito muito ela aqui, porque ela é uma pessoa que se ama. Ela não fica aqui assistindo os vídeos pela nossa amizade. É porque ela se ama. Ela tem um interesse enorme
em fazer bem a si mesma, em se tratar melhor, em ter uma relação melhor consigo mesma. Isso é incrível. Eu queria isso para o máximo de pessoas possível, muito. Tanto é que, em vez de eu estar trabalhando num consultório, eu fico fazendo vídeo aqui no YouTube. Nem vou entrar nesse mérito. Ai. Eu alcanço mais pessoas falando aqui do que atendendo no consultório e ainda ter que cobrar da pessoa, sabe? Ai, eu não consigo fazer isso. Enfim. Indicação de leitura. Leiam Jung, Carl Jung. Vocês podem fazer uma busca também, frases de Carl Jung. Tem cada frase. São legais para reflexão e para o autoconhecimento também. Gostaram? Espero que sim. E espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Para compensar o de ontem e os que não virão no final de semana, tá? Tá. Combinado. Beijos na alma.